Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Meu nome é Laender e hoje nós vamos falar sobre os 7 maiores erros que as pessoas iniciantes cometem ao se trabalhar com o Power Query ou editor de consultas no Power BI e no Excel. Então, antes da gente começar a mostrar para vocês e falar quais são esses erros, eu gostaria de convidá-los a conhecer o canal do Botão do Excel. Meu amigo João Rosa tem um canal super legal, com bastante toque de humor. Ele tem feito um trabalho muito interessante e eu quero deixar aqui o convite para vocês acessarem o canal dele, se inscreverem. Dá só uma olhadinha no trailer e no canal dele para vocês terem uma noção do que vocês vão encontrar por lá. Oi, eu sou o Botão e esse é o Botão de Excel, um canal de truques, tá? Então fique esperto aí para não entrar mosca na boca. O sertanejo, para quem não sabe, é aquele lá assim, ó. Ou um C encavalado. Tá uma bosta ainda. Isso aqui, ó, se chama pau. Vai dar pau. Vai dar tela azul, vai quebrar seu computador, o mundo vai acabar, vai explodir. Então toma um pouquinho de cuidado, segura a periquita aí para que isso não tenha erro. Se o senhor e a senhora, gatinhos e gatinhas, quer mostrar pra mãe, pro vizinho, pro seu chefe, pega, se inscreve no canal para que a gente possa fazer o remeleixo e eu alcançar o Whindersson Nunes, a Anitta e esse povo aí. Olha no retrovisor que eu tô chegando, molecada. Que bosta. Deixa seu like. Então é isso aí, João. Grande abraço aí. Sou fã do seu toque de humor no seu canal e vou deixar aí que o pessoal depois avalie o seu trabalho. Eu tenho certeza que vai ter um resultado bastante positivo aí. Pessoal, vamos então aqui para o nosso arquivo. A gente tem aqui a nossa consulta do Power BI, ok? E para a gente falar dos 7 maiores erros, que inclusive é uma resposta ao João lá do canal Botão do Excel, que ele fez uma provocação no último vídeo dele, onde ele gravou os 7 maiores erros do Excel e falou que o vídeo a gente não encontrava aqui no canal. Esse vídeo você não encontra no canal do meu ídolo, o Guru do Excel. Toma lá, Ender. Pô, eu não podia deixar barato e resolvi gravar o vídeo aqui com os 7 maiores erros que a gente comete no Power Query quando a gente está iniciando. Então, o primeiro erro que eu vou listar para vocês aqui é trabalhar com a barra de fórmulas ocultada. É isso aí. Então, quando a gente está começando no Power BI e no Power Query, né, no editor de consultas, muitas vezes as pessoas não exibem a barra de fórmulas. E esse, na minha opinião, é um erro que não tem palavras para quem comete ele. Por quê? Porque você deixa de aprender. Então, como o nosso objetivo aqui é sempre aprender, quando você trabalha com a barra de fórmulas oculta, você deixa de entender quais são as etapas e tudo aqui a gente sabe que tem a linguagem M por trás, você deixa de entender aqui. A gente pode ver, por exemplo, aqui, olha, onde eu tenho um Table Select Rows aqui, que é a função que é utilizada para fazer filtros, por exemplo. Então, cada vez que você utiliza a barra de fórmulas, você pode, além de aprender, fazer algumas correções. Então, imagine aqui que você queira corrigir ou mudar alguma coisa na sua fórmula aqui. Se você tiver um conhecimento um pouco maior, você deve utilizar a barra de fórmulas. Então, se você não sabe como exibir a barra de fórmulas, é só você clicar aqui no menu Exibição e tem a opção aqui Layout, barra de fórmulas. Você vai sempre deixar ela oculta. Na minha opinião, esse é o erro e um dos principais que as pessoas cometem e não deve deixar sempre de trabalhar com a barra de fórmulas exibida, legal? O segundo maior erro, já vou mostrar para vocês, é o tipo de dado alterado automaticamente. Eu, particularmente, não gosto muito desse recurso e quando a gente faz alguma alteração dentro do editor de consultas que gera novas colunas ou importamos alguma informação, o Power Query gera essa informação aqui para a gente, ó, esse tipo alterado, que ele vem e tenta identificar esses tipos de dados de forma automática. E muitas vezes essa informação vem de uma forma errada. Para mostrar para vocês, eu vou vir aqui, olha, nova fonte, vou conectar um arquivo de texto, ok? E vou pegar esse arquivo frutas aqui para vocês verem. Quando a gente faz isso, se vocês olharem aqui, ó, ele vai pedir para a gente selecionar. Vou colocar o meu delimitador aqui como tabulação. Ok? Vou clicar em OK. Ele vai gerar a nossa consulta frutas aqui e perceba que ele já gerou o tipo alterado automaticamente. Nesse nosso caso, a gente ainda vai fazer algumas etapas para poder depois alterar o tipo de dado, visto que a gente precisa dividir aqui as nossas colunas e esse tipo de dado alterado aqui, ele é inútil. No caso aqui ele identificou como texto, mas se você olhar como o nosso arquivo é um arquivo de texto, na etapa anterior, o nosso tipo aqui, ó, se vocês olharem, tem um ABC aqui, já era um tipo de texto, e aqui no tipo alterado automaticamente ele é inútil. Então normalmente a gente tem que vir aqui e apagar isso aqui. Mas toda consulta que você faz, ele gera essa etapa tipo alterado, e se você não quiser alterar o tipo ainda, você tem que ir lá e apagar. O que eu aconselho para vocês? Não trabalhar com essa opção habilitada. Tem como você falar para o Power Query não detectar os tipos de dados automaticamente. Como é que a gente faz isso? A minha segunda dica, nós vamos aqui no arquivo, opções e configurações, vamos clicar em opções. E aqui a gente vai selecionar aqui, ó,
carregamento de dados, a gente tem esta opção aqui que vocês podem ver, olha, detectar automaticamente o tipo de colunas e cabeçalhos não estruturadas. Então, basta você vir aqui, desmarcar essa opção e a partir de agora o Power Query não vai mais detectar os seus dados automaticamente, ok? Mas, se você quer ganhar tempo e a maioria das vezes esse tipo de detecção é útil para você, basta você deixar habilitado e deixa com que o Power Query habilite os dados e quando você não quiser, você vai lá e remove aquela etapa, legal? O nosso terceiro erro, né? Nós somos o terceiro, acho que eu estou contando certo, é sobre filtro. Muitas pessoas cometem esse erro e eu vou mostrar para vocês. Então, antes de a gente trabalhar, eu vou vir aqui, olha, eu tenho um arquivo, eu vou apagar essas linhas filtradas aqui, mas antes de apagar eu quero mostrar para vocês nessa etapa que eu fiz um filtro aqui, onde eu falo pro Power Query que eu quero somente os produtos caneta, ok? Eu vou apagar isso aqui, e se vocês olharem, eu tenho vários produtos aqui. Normalmente as pessoas, quando vão fazer um filtro, elas vêm aqui e selecionam os produtos. Imagina que eu quero remover dessa minha lista tudo que é borracha e tudo que é caneta, ok? Eu não quero borrachas e canetas por algum motivo, seja lá, eu não estou mais vendendo, eu não quero analisar, eu quero remover borracha e caneta aqui na minha lista. Então as pessoas vêm aqui, marca borracha, desmarca borracha e caneta, dá ok e a sua query está pronta, legal? Mas aí vem o grande erro e por que é importante, a gente vai voltar lá no primeiro erro, sempre trabalhar com a barra de formas. Se a gente dá uma olhadinha aqui, olha, dê uma olhadinha junto comigo aqui. Vocês estão olhando que aqui na barra de formas ele fez para mim uma sintaxe, ok? Falando que eu quero onde produto foi igual a lápis e produto foi igual a régua. E na minha cabeça não era isso que eu queria, ok? Então quando a gente faz o filtro, a gente deve sempre olhar a barra de formas qual que é a escrita que ele escreveu aqui. Ele entendeu que eu selecionei apenas lápis e régua, quando na realidade eu queria desmarcar borracha e caneta. Então se eu voltar na minha fonte de dados, por exemplo, eu vou abrir aqui a minha fonte de dados, vou mostrar para vocês, que é essa fonte de dados aqui, onde eu tenho chamada agrupamento. Eu vou abrir ela aqui no Excel, só um minutinho, para vocês darem uma olhada. Eu tenho a minha fonte aqui e eu vou inserir aqui agora um terceiro produto, tá? Um quinto produto, na realidade, que não tem lá. Então, eu vou digitar aqui, ó, 29/6/2017. Vou colocar o vendedor Eduardo aqui e vamos supor que eu vou colocar aqui, por exemplo, apontador no valor de R$600, ok? Eu tenho isso aqui, vou salvar essa minha consulta. Vou fechar aqui o meu arquivo, voltar lá no meu editor de consultas e vou atualizar aqui. O que vai acontecer? Preste atenção, eu só queria remover, ok? Aqueles dois primeiros produtos. Mas se vocês olharem agora, o apontador também não está marcado. Por quê? Porque na nossa barra de fórmulas, o que ele entendeu como filtro foi apenas lápis e régua. Então eu aconselho sempre trabalhar com a barra de fórmulas oculta e entender isso aqui. Nesse caso, como a gente só queria remover a borracha e a gente queria apenas remover a borracha e a caneta, a gente deveria vir aqui em produto, falar que a gente quer diferente de borracha, ok? Borracha ou, né, na realidade, and, aqui, também seja diferente de caneta. Produto seja diferente de caneta, ok? Então, dessa forma, caneta. Dessa forma eu falo o que eu quero. Se eu der um enter, se vocês olharem, o apontador lá agora está marcado. E se vocês clicarem aqui na caixinha, vocês vão ver que ele está marcado. E dessa forma, se novos produtos aparecerem, ele vai ignorar apenas a borracha e caneta. Então fique atento aos seus filtros, dê uma olhada na barra de fórmulas para você não cometer esse erro. Vamos lá agora para o nosso quarto erro, que é ordenar colunas. Esse erro eu costumo dizer que na realidade não é um erro, mas as pessoas costumam fazer, principalmente quando a gente tem muitas colunas, ok? Normalmente as pessoas querem trabalhar de uma forma estruturada, deixar sua tabela em uma determinada ordem, vem aqui e arrasta as colunas, por exemplo, ordenando aqui e mudando a ordem dessas colunas, ok? Ele vai gerar para a gente aqui uma etapa chamada colunas reordenadas, onde ele mostra a nova ordem que você determinou. Por que eu falo que isso é um erro? Porque você está criando uma etapa desnecessária. E por que eu falo isso? Porque quando você fecha e aplica aqui, dentro do Power Query, para ele, dentro do Power BI, né, ou dentro lá do Power Pivot, não faz diferença a ordem, visto até que ele coloca as nossas colunas aqui em ordem alfabética, e para qualquer tipo de cálculo no DAX, isso não tem importância, ok? Então, ordenar colunas é um erro simples que as pessoas cometem, porque você está criando uma etapa a mais de forma desnecessária. Eu costumo dizer, se você precisa ordenar para ficar mais prático trabalhar e encontrar as colunas, você pode ordenar e depois você vai lá e remove essa etapa, porque ela é uma etapa desnecessária. A ordem que vem os seus dados, ela não vai influenciar quando você estiver trabalhando com o DAX lá, legal? Então eu vou remover essa coluna aqui, essa etapa, e você vai ver aqui que esse erro é um erro simples, mas que as pessoas cometem, ok? Um outro erro que as pessoas cometem também, e aí eu volto de novo lá no quão importante é trabalhar com a barra de fórmulas, é na remoção de colunas, ok? Imagina o seguinte, eu tenho aqui
essas minhas 4 colunas e eu queira remover aqui a coluna vendedor, ok? Então eu vou clicar aqui em vendedor, clico com o botão direito e mando remover. O que é que vai acontecer? Ele vai remover essa coluna vendedor para mim, ok? Vocês podem olhar na barra de fórmulas, que a nossa fórmula aqui é justamente essa, ó, remove columns, ok? Onde ele está pedindo aqui, olha, se vocês olharem aqui, remover da minha linhas filtradas, que é a minha etapa anterior, a coluna vendedor. Se eu voltar lá no meu arquivo e criar uma nova coluna, o que que vai acontecer? Olha lá, nós vamos vir aqui, ó, deixa eu abrir novamente o meu arquivo agrupamento e vou mostrar para vocês qual que é o erro que acontece aqui. Okay? Então vamos imaginar que a nossa fonte de dados, por algum motivo, vem com uma nova coluna e ela se chama agora, por exemplo, vamos colocar aqui valor unitário, ok? Vou colocar valor unitário, vou colocar aqui nessa coluna o número 1 para todo mundo e vou salvar isso aqui e vamos ver o que acontece quando a gente voltar lá. Então eu vou voltar aqui no nosso editor de consultas e vou mandar atualizar a minha fonte de dados. Quando eu atualizar, valor unitário veio aqui e somente a coluna vendedor não veio. Então, entenda, existem duas maneiras diferentes de remover dados. Você pode remover uma coluna e dessa forma você não vai ter essa coluna, mas novas colunas vão aparecer. Vou apagar essa etapa aqui e ao invés disso, se eu não tivesse removido apenas a coluna vendedor, eu tivesse informado que eu quisesse, ao invés, imagina que eu não tenho mais essa coluna, eu quero apenas essas 3 colunas aparecendo na minha consulta, é diferente, ok? Ao invés de remover, eu posso selecionar as 3 colunas, clicar com o botão direito e falar remover outras colunas. Dessa forma, independente de quantas colunas vier, a gente vai ter somente essas 3. Se vocês olharem aqui, olha, a nossa fórmula muda, ok? Ela aqui chama agora Select Columns e ele fala exatamente quais são as 3 colunas. Então, se agora eu voltar lá na minha fonte de dados e adicionar mais colunas, o meu resultado para essa consulta será sempre essas 3 colunas. Então, fica mais essa dica aí. A maneira de você remover colunas importa e modifica também o resultado, independente aí se vai vir mais colunas ou não. Você tem que estruturar isso para que você não tenha problemas no futuro, ok? Então vamos lá. O próximo erro é o adicionar versus transformar. Muita gente confunde isso. É muito interessante. Eu vou apagar essa coluna aqui que eu não preciso, tá? Vou fazer o seguinte, vou selecionar somente essas 4, remover outras colunas e vou deixar somente como está. Então, qual que é a grande sacada do adicionar versus transformar colunas? Eu tenho aqui, olha, uma guia chamada transformar e tem outra guia chamada adicionar. E eu tenho vários recursos aqui que são idênticos. Se vocês olharem, por exemplo, eu tenho aqui dentro de coluna de data e hora, eu tenho uma opção de data com algumas opções. Se vocês virem adicionar, a gente também tem essa aqui, ó, data e hora, com as mesmas opções. Então, qual a diferença? A diferença está justamente no nome da coluna. Muitas vezes a pessoa ela quer criar uma nova coluna com resultado e ela está na guia transformar. Então, ela vem aqui e está transformando isso aqui. Quando eu clico em data, venho aqui, seleciono, por exemplo, mês, nome do mês, ele vai transformar essa coluna com o nome do mês e não adicionar uma nova coluna com o resultado disso. Se você quiser adicionar uma coluna, você tem que vir na opção adicionar coluna. Então, quando você clica aqui, vem em data, ok? Seleciona mês, nome do mês, ele vai gerar uma nova coluna para você com o resultado daquela opção. Então, tem muita gente que às vezes quer transformar, acaba adicionando. Tem muita gente que às vezes quer adicionar, acaba transformando. É só ficar atento a essas duas guias, porque a gente tem muita opção semelhante nelas, mas uma transforma a coluna selecionada e a outra adiciona uma nova coluna, legal? Então, esse aí já é o nosso 6º erro. E para finalizar esse vídeo aqui com os 7 maiores erros que as pessoas cometem no editor de consultas, eu vou mostrar para vocês como fazer a parametrização de fonte, ok? Muita gente não faz isso e quando você precisa muitas vezes mudar o seu arquivo para uma outra máquina ou mudar o endereço ou o caminho das suas consultas, você tem um problema porque você vai ter muitas consultas e ter que sair atualizando. Então, um grande erro é você não parametrizar as suas consultas e eu vou mostrar isso. Então, eu vou vir aqui, criar uma nova consulta aqui, vou vir em nova fonte. Neste caso, agora eu vou selecionar um arquivo do Access, ok? Vou clicar em concatenar aqui. Vocês podem ver que eu vou selecionar o meu Adventure Works aqui, ok? Ele vai fazer a conexão e eu tenho algumas tabelas. Eu vou selecionar aqui aleatoriamente algumas tabelas para mostrar o resultado que eu quero para vocês, ok? Então, vou selecionar aqui 4 tabelas e vou mandar carregá-las aqui no meu arquivo. Então, eu vou carregar 4 tabelas, ele vai gerar 4 colunas, 4 consultas novas aqui, ok? Ainda já falei 4, mas selecionei 5, né? Mas tudo bem. O que que acontece? Se vocês olharem dentro aqui de cada etapa dessa, dentro de cada consulta, a gente tem
um arquivo chamado, uma etapa chamada fonte, e aqui tem o nosso caminho do arquivo, ok? Olha lá, ele está dentro de exemplos, e eu tenho o nome da minha base de dados. Imagina depois que eu mude esse arquivo, ok? De lugar, eu mude ele para D2 pontos, ou mude para uma outra pasta, e eu tenho que voltar sempre atualizando isso aqui. Imagina se então você tiver que atualizar 30 consultas, 40 consultas. Muitas vezes as pessoas acabam tendo problemas com isso. Quando é um único arquivo, é simples, basta você vir aqui, vem aqui em opções de configuração, configuração de fonte de dados, e você tem aqui o seu arquivo, você pode vir alterar a fonte e modificar. Mas imagine que você tem aqui dentro de exemplos, olha, todas essas minhas consultas são 3 arquivos diferentes. O arquivo do Access, o arquivo do Excel e o arquivo TXT. E todos eles estão no mesmo caminho, ok? Então eu teria que alterar esses 3. Quanto mais arquivos você tiver, mais trabalho você teria, ok? Então o que a gente faz? A gente parametriza as nossas fontes. Disso a gente vai criar aqui um caminho, um novo parâmetro, eu vou clicar aqui, ok? Em página inicial, vamos vir gerenciar parâmetros, novo parâmetro, e nós vamos chamar aqui, por exemplo, de caminho, ok? Vou chamar de caminho, e aqui nós vamos colocar, olha, o valor atual vai ser C2 barra, que é o nome da nossa pasta, ok? Ele é do tipo obrigatório, aqui a gente pode marcar o tipo que ele é um tipo de texto, e nós vamos dar ok. Feito isso, ele vai gerar uma consulta aqui com o caminho mostrando que é um parâmetro, vocês podem ver por esse desenhozinho aqui, ok? Olha, vocês podem ver aqui o desenho, certo? Isso indica que é um parâmetro. A partir daqui, o que a gente vai fazer então? A gente vai alterar o parâmetro, então a gente vai ter que fazer isso uma vez para todas as consultas, mas de forma simples. Você vai clicar aqui em fonte da sua primeira consulta, clica aqui e você pode clicar aqui, olha, em avançado, e aqui você determina a ordem, partes para a sua construção. Então eu vou falar o seguinte para ele, olha, o meu arquivo chama agrupamento.xlsx, eu vou colar na segunda parte. E a primeira parte vai ser o parâmetro caminho. Então aqui embaixo ele vai juntar para mim esse arquivo, esse nome de C2.exemplos com esse caminho. Se eu der ok, vocês vão ver que o resultado vai ser o mesmo, mas se a gente olhar na nossa barra de fórmulas, olha lá, ele está concatenando o caminho com o agrupamento. E eu faria isso aqui para cada um das minhas consultas, ok? Então eu vou modificar aqui novamente para parâmetro, coloco aqui o nome do arquivo, né? A gente tinha aqui frutas, eu vou copiar, vou colocar na parte de baixo, coloco o parâmetro e aqui a gente alterou o parâmetro. Se eu modificar o meu caminho agora, bastaria eu vir aqui, modificaria esse endereço, mandaria atualizar e estaria tudo 100% funcionando sem nenhum problema. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aqui dos nossos 7 erros que as pessoas cometem, né, quando está iniciando, que vocês a partir de agora não vão mais cometer. Fica aqui o meu grande abraço para o João Rosa e a gente se encontra aí também no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.